Shalom, boa tarde a todos. Hoje vou estar ministrando uma parte da lei Soraf e Yohash. Medita lá em Jó, capítulo 28, capítulo 28, do versículo 25, prestem bem atenção a todos. Como a lei Soraf e Yohash não é só para os seres humanos, tudo é estabelecido das Via Lácteas, das galáxias, das estrelas, da lua, do sol e do vento, da chuva, de tudo que existe e até o que não existe. Eu vou estar lendo e falando algo para vocês entenderem. Mesmo não estando dentro do planeta, a inexistência, ela possui um chamado de Yahvé através do Soraf e Yohash, uma lei. Mas eu vou explicar algo para vocês entenderem um pouco mais, para vocês entenderem sobre a lei Soraf e Yohash, lá em Jó, capítulo 28, versículo 25. Depois vocês leem inteiro. No capítulo 28, o homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Yahvé, dom de Deus, dom de Yahvé. Lá no 25 diz assim: quando deu peso ao vento, presta atenção, o vento não é leve, ele possui um peso. E Yahvé fala que até os animais vão ter que falar com ele do que fizeram na terra. As águas possuem espírito, as nuvens é espírito, a fumaça é espírito, as árvores são espírito. Por isso que Yahvé fala que as árvores batem palma para ele. Do peso ao vento, e tomou a medida das águas. Por que medida das águas? Qual é a fusão de espírito, águas e o vento? Se não tem vento, o mar, água, não fica agitada. Se você está num rio pequeno, pescando, quando passa um vento baixo, o peso do vento, ela agita um pouquinho a água, espanta os peixes. Não tenho ideia se você já pescou. Analise simples fato que muitos seres humanos não analisa, não percebe, não se questiona, tipo se perguntando qual o propósito do vento, peso, água, onda. Não tem nada a ver com a lua e muito menos com o sol. Das águas, lá no 26, quando prescreveu uma lei para a chuva. E então a chuva tem uma lei? Tem uma lei. E caminho para o relâmpago dos trovões. Soraf e Yohash. Relâmpago e trovão é o extremo. A lei Soraf e Yohash, relâmpago e trovão. Então, a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Ou seja, quando Yahvé fala esquadrinhou, é porque desenhou. Ele desenhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartai-vos do mal é a inteligência. Vaza do mal, porque o mal sempre dá pepino, né?
E depois arrebenta sempre pro lado do fraco da corda, né? O fio sempre arrebenta, é pro mais fraco. Nesse resumo tá falando o quê? Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Yahvé entende o seu caminho, mas muitas vezes ele não compreende. O porquê não compreende? Ele entende o seu caminho. Você quer fazer de uma maneira, mas não é dessa maneira. Porque eu entendo, mas eu não compreendo. Caminhos que parecem ser bons, mas são perversidades, são maldades, são erro para a sua própria destruição. Como ele deixou o Yin e o Yang, o bem e o mal. Então Yahvé diz assim, entende. Yahvé entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê a extremidade da terra. Nada passa em oculto. A lei dele, irmãos, o oculto do Soraf e o Rash, o profundo, é que o próprio estatuto e o mandamento conversa com Yahvé. Conversa com Yahvé. É a mesma coisa você ficar olhando para um formigueiro e você não consegue nem ouvir o que elas estão falando. Se é que elas falam, mas para Yahvé conversa. Conversa. A extremidade da terra, a extremidade é onde o homem não pode chegar. É quase impossível ou chega a ser impossível. Lá está Yahvé. É no meio do nada. Do nada, do nada. É a mesma coisa você tá pensando que agora... Você está pensando... Não importa o que você esteja, agora, pensa em um lugar que não tem nada, tudo branco. E no meio desse branco tem umas películas de pozinho. No meio desses pozinhos possui uma vida. E dentro dessas vidas pequenininhas está uma lei de Yahvé. E no meio desse nada ele está ali. Então Yahvé disse, porque ele vê a extremidade da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Yahvé não vê nada para cima, porque não tem nada em cima dele, além dos malá, dos arcanjos e serafins. Nada. Não tem nada para ele ficar olhando. Ele não olha para cima. Ele está olhando para baixo. Aonde que nós temos que atrair a atenção dele? Obedecendo as leis, os mandamentos e o estatuto. A lei não é a lei do homem, é a lei de Yahvé. Yahvé dos espíritos. Debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Essa medida, tudo no planeta tem um começo, meio e um fim, abaixo dos céus. A lei de Yahvé é da mesma forma. A lei ela tem um começo, meio e um fim. Só que para você alcançar esse fim, você precisa estar numa amizade muito, muito gigantesca com Yahvé. Para que ele venha sorrir. Para que ele venha te mostrar o oculto e o escondido dos estatutos dos mandamentos. Aí ele fala, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas, ou seja, bênçãos grandes, firmes e ocultas, que olhos não viram, não subiu ao coração do homem e nem ouvido ouviram. Agora está começando a ser dita. Jeremias falou, mas muitos não entenderam. E Yeshua falou, mas muitos não entenderam. Agora está começando o passo da realização. Irmãos, Yahvé, ele está dizendo, ele falou para os seres humanos, para os anjos, para os malá. Quando Yahvé fez a primeira rebelião no reino dos céus, ele deixou uma lei para os anjos. Deixou. Eles desobedeceram. Ou para quê? Para que Yahvé se pronunciasse perante os 144 mil draconianos. Depois nasceram os gigantes. Os gigantes começaram a fazer o quê? Tudo é medido na água. A ferir o mar e o oceano. A destruir as vidas marinhas.
a destruir os homens, faziam vinho do próprio corpo do homem, o sangue do homem. Tenta imaginar, Davi derrotou 2 gigantes da descendência dos draconianos. Um tinha 6, 7 metros de altura, achados ossos, o esqueleto, achado e comprovado. Como é que fica agora? Adão e Eva, eles não tinham 2,30 metros, mas nem a pau. Isso é mentira do que estão falando por aí, na teologia. Não tinha 2,15 metros ou 2,30 metros, não tinha. Não tinha mesmo. Presta atenção, Adão e Eva no Jardim do Éden, eles possuíam poder. Se eles tivessem 2,15 metros, eles tinham matado uma serpente. Lúcifer, em espírito, entrou num corpo. Precisou de uma matéria. E então, se eles tivessem todo um poder sobrenatural, e depois que entrou a serpente, Yahvé não colocava 2 anjos para cuidar do Jardim do Éden, para que eles não voltassem a entrar no portão para dentro. Já começa aí. Então começa a meditar essas palavras, a lei Soraf e Yorash, da grandeza, da plenitude, da virtude de Yahvé dos Espíritos, o tamanho da justiça dele. Ele é justo. Portanto, que o homem ainda fala assim, mas disse ao homem, eis que... Ele falou para quem isso? Para Jó? Para multidões? Acredito que seja para multidões. Porque ele provou um pouquinho. Ele provou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Ele falou o princípio do Soraf Yorash. E apartai-se do mal, fuja do mal. É inteligente. Muitas vezes, numa situação que nós entramos, não porque a gente procura, não. É situações do dia a dia. É melhor dobrar o joelho e pedir uma orientação para Paráclitos do que nós tomarmos uma iniciativa que vai arrebentar todos nós. Irmão, vou dar um exemplo. Comunidade judaica é para todos. Todos. Para todos. Fazer parte da tribo de Judá é muita responsabilidade. Você está entrando para uma tribo, você está fazendo parte de uma nação, da tribo de Judá, da tribo de Leão, da tribo de Judá. Estão entendendo? Comunidade judaica, você vai estar aprendendo, entendeu? Tem louvores, tem música, embora eu não tenha nenhum instrumento no momento, mas entrar para a tribo de Judá é uma promessa gigantesca, é de honra e de glória para Yahvé, a qual o juramento de Yahvé para com o povo, as 12 tribos de Judá. Eu estou explicando um pouquinho melhor aqui sobre a comunidade judaica. É você fazer parte, aprender e entrar para a tribo de Judá e herdar uma promessa. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. É fazer parte da tribo de Judá. Então eu deixo essa palavra, medite lá em Jó capítulo 28, versículo 25. Um Shalom Adonai, um forte abraço para todos. Deixa teu Ahaft, quer dizer, gostei, compartilhe esse vídeo, seja um patrocinador deste chamado, compartilha com todos e um Shalom Adonai, um forte abraço para com todos. Até o próximo.